Se o senhor tivesse, assim, hoje, um poder de decisão, poder político de decisão, que providência o senhor acha que deveria ser tomada de imediato? Especificamente para a Covid ou na área da saúde em geral? Na área da saúde em geral. Olha, eu acho que a saúde no município, perante assim, a parte ambulatorial, eu vejo assim muito bem. Eu acho que ela caminha bem nesses últimos tempos, sem problema nenhum. A minha preocupação hoje, com toda seriedade, é com relação ao material humano a nível de hospital. Eu vejo uma queda de interesses da vinda de novos profissionais para nossa região, vamos dizer assim, como um todo, não é só o nosso município. E isso me deixa muito triste, porque, como a gente já está falando desde o início, eu já estou, vamos dizer assim, meio que final de carreira, né? Já estou ainda atendo, faço o meu trabalho, mas eu já não dou mais plantão. E o doutor Júlio, que me antecedeu, também já não dá mais plantão. O doutor Plínio, que pegou aí um período crítico, ele pegou a Covid, ficou bem mal, também já não dá mais plantão. E aí vai, então a gente está sentindo o esvaziamento, a renovação do quadro a nível do hospital. Porque não adianta, eu sempre falo isso, não adianta você ter um prédio lindo e maravilhoso, com todos os recursos, com uma UTI espetacular que tem lá agora, e se você não tem o material humano. Eu falei com um médico, um colega meu lá de Macuco, né? Falei com ele na época sobre o hospital, eu falei, se você está pensando que construir um hospital é fácil, só se você tiver dinheiro, faz. Agora enche esse hospital, bota gente lá dentro. Tá difícil você trazer material humano para o interior, sabe? Tá muito difícil. Eu não sei. A gente vê muito, você vê, tem 4 ambulatórios feitos em Cantagalo, esses atendimentos assim mais amplos, com várias especialidades, né? Tem a Clinprev, que eu trabalho, tem a Aliança, tem a Clean Nova, né? E tem uma 4ª que abriu onde era o consultório do Dr. Manel ali, né? Ah, sim, é, sim. Então, mas ninguém ali se habilita ao hospital. Vai para o hospital, né? É tudo ali, acabou o ambulatório e vai embora para casa. Tem um ou outro que tem uma vida. O que dirige essa clínica ali do Manel dirige a UTI, mas não tem vínculo lá dentro com a parte de pronto de emergência. E aí vai, então eu acho que isso precisa, no momento, descobrir um caminho para trazer material humano para o município, para o hospital mais especificamente. Né? O senhor acha que, mudando da área de saúde, o senhor acha, não, está dentro da área de saúde, tudo que eu falar com o senhor, você é na saúde, né? É como comigo, com a educação, com o senhor é com saúde. É importante para um médico ter fé? Pô, demais. Não tem outra palavra. Né? Tem que ter. Eu vi uma entrevista com um trechinho de uma entrevista com a Raquel de Queiroz, e ela falava, por minha surpresa, eu não sabia, ela não tem fé, não tinha fé. Ela falou assim, eu não tenho fé. E ela falando que ela via a necessidade de ter fé. Em algumas situações da vida dela, que se ela tivesse fé, tinha sido muito mais fácil. Ela falou, eu vejo isso, mas eu não tenho fé. Que coisa estranha, né? Você querer ter fé. É um termo assim meio, eu não sei, ela é muito inteligente, ela é capaz de ter uma observação mais profunda sobre isso. Mas na verdade, é aquele famoso assim, eu sou ateu, graças a Deus, né? Não é bem assim, no fundo todo mundo tem a sua crença, tem a sua fé. Porque eu sempre digo o seguinte, para mim a palavra-chave chama-se respeito. Acima de tudo, o respeito é fundamental para que se viva em paz. Eu sempre digo, gente, uma palavrinha de 3 letras tão simples, né? Paz, já dobrando as letras, guerra, 6 letras, né? É tão ruim pensar um pouco nisso, né? Mas na verdade eu acho que a fé é fundamental para tudo o que você faz na vida. Até na hora que eu tiro o carro daqui da minha casa para ir ao hospital, eu já vou pensando no meu caminho da fé, para ver que tudo aquilo que eu tenho, meu compromisso lá, que aconteça a contento e que eu esteja ajudando alguém. Isso não é demagogia. As pessoas me conhecem, você me conhece, né? Serginho, Celso menos, mas estamos nos conhecendo, né? Mas na verdade, isto é uma palavra muito importante. É uma palavra fundamental. Você não tem que bater no peito e falar, tenho fé. A sua fé.
é interior, é igual a felicidade, né? Felicidade está aqui dentro. É verdade. E a fé você demonstra com as suas atitudes, exatamente. Né? Fé de boca não vai resolver, né? Não vai resolver. Qual que você acha que é o ser humano mais importante no mundo hoje? Tu pensa assim, puxa, é a criatura mais importante. Eu considero o nosso Criador. Deus, não tem outro. Eu não vejo outro pensamento. Eu sempre digo pensar em Deus não como um ser humano propriamente, como um símbolo que nós temos dos nossos caminhos, que nos ajuda a nós caminharmos, que faz a gente caminhar. E isso eu falo mesmo assim, de coração, muita sinceridade. O Instituto Monte de Luz está com uma proposta de garimpar memória para construir a história, né? Aí, inclusive aqui com o Museu da Imagem e do Som, gravando depoimento das pessoas. O senhor acha que isso realmente é algo importante? O passado é importante? Claro. O passado é importante no sentido de que a gente pode peneirar esse passado. Né? Todos nós temos um passado. Pode ter sido bom ou ruim, o passado, mas pode, de qualquer forma, para cada um, o passado ensina alguma coisa para a gente. Né? A minha história, a minha infância, a minha adolescência, eu vejo lá o que foi, onde eu errei, o que eu fiz de bom ou de ruim, já naquela época, para poder tentar hoje passar um momento de melhora dentro do meu personagem, da minha pessoa. Né? Porque eu acho que cada um tem que ter essa preocupação. Eu não vejo isso assim, eu não tenho que ser o Antônio Conselheiro para você, para ele, para ninguém. Eu acho que meus conselhos são para mim. Porque não adianta eu viver me iludindo. Eu tenho que sentir que é sincero, que é real aquilo que eu quero para a minha vida. Né? Não adianta, tem que ser assim. Quem pensa de outra forma, eu acho que eu respeito, mas não acho que seja. Né? O trabalho aqui do Instituto... Eu acho fundamental o que vocês estão fazendo. Então você está garimpando aí, porque é muita coisa perdida que a gente precisa juntar para construir a história, entender a história da nossa cidade, do nosso município. Eu acho que nós temos uma responsabilidade muito grande no sentido de tentar zelar. Eu sempre digo o seguinte: minha segunda casa chama-se Hospital de Cantagalo. Todo mundo sabe que eu penso assim. Isso não estou fazendo nenhuma festa em cima disso. Então, quando eu vejo alguém criticar o hospital, me dói, me incomoda. Eu acho muito ruim criticar o hospital, porque o hospital muitas vezes não tem nada com o que aconteceu. E tem que pensar que coisas que ocorrem às vezes pequenos deslizes de algum profissional, alguma coisa, e na verdade o hospital não tem culpa. Então a minha segunda casa é o Hospital de Cantagalo. Então, se a gente puder pensar nisso também num caráter mais amplo, o nosso município, nós temos uma área territorial invejável. Nossa. Nós temos uma área territorial que é digna de méritos. Nós temos uma beira-rio, que é um negócio fantástico. E a gente não vê o que eu gostaria de ver como uma forma de um crescimento maior. Gostaria de ver isso aí houvesse uma coisa para a gente poder, inclusive, ter os nossos filhos do nosso lado. Claro. Porque senão os filhos acabam sempre, quando chega vão ficando adolescentes, já vai todo mundo procurando o rumo de fora. Né? Eu vejo pela minha classe. Meus 3 filhos não moram aqui. As 2 filhas do Rando não moram aqui. Os 2 filhos do Júlio não moram aqui. Daí as 2 filhas do Ricardo não moram aqui. Foram formando e foram... Nós chegamos a ter 30 médicos morando em Cantagalo. Hoje nós temos um número exíguo. Temos 10 profissionais, talvez, eu não sei nem te dizer. Né? Alguns foram falecendo e outros indo embora. Eu fui renovando, né, Luiz? Essa também, vir para o interior, eu acho que envolve muito se dedicar mais às pessoas, né? Falar nisso, o senhor não acha que o relacionamento médico-paciente, paciente-médico, está bem mudado? Hoje de manhã, quando eu falei com a minha filha, Guilherme,
que eu vinha dar entrevista, que eu ia fazer entrevista com o senhor. Milene falou assim, eu sou fã do doutor Zé, falando que o senhor, além de médico, é amigo. O que eu sempre falo, eu procuro ser Tá mudando as pessoas o que eu gosto que as pessoas sejam comigo. Falo isso com sinceridade, é uma reciprocidade, né? Então o que eu vejo hoje é que, como outro dia eu vi uma frase assim, que nós somos da era analógica, né? E a garotada hoje é da era digital, né? Então, na verdade, muita coisa mudou. O nosso contato físico, presencial, a gente curtiu isso toda uma vida. E eu não consegui mudar. Eu não tenho computador na minha sala de trabalho. O meu é na canetinha e no papel. Eu gosto de conversar com as pessoas. Olhando no olho. Exatamente. Né? Então eu não consigo criar um outro sistema. Deixa o computador para a secretária lá na sala de espera, ela que resolve tudo por lá. Né? Então, porque eu vejo a necessidade de você abrir o diálogo, de você conversar com o cliente. Você talvez não tenha percebido isso, eu não levanto da minha cadeira quando o cliente entra na minha sala. Eu aprendi com um professor meu que o primeiro diagnóstico você faz na hora que a pessoa abriu a porta, você olha para a fisionomia do doente, dali você já está dizendo se esse doente está amargurado, se ele está indo para uma consulta de rotina, se está tudo bem ou não. Então eu, por hábito, não é falta de educação, eu espero abrir a porta e sentado aqui olho para o rosto da pessoa. E dali eu já faço minha primeira imagem, né? Vamos dizer assim. A pessoa sentou e a gente começa a conversar. Né? Porque é uma coisa, não adianta, porque a gente se expõe. A gente, quando encontra um momento, você fala assim, estou no confessionário, vou sentar aqui e vou abrir. Né? Então, o que eu vejo hoje... E de fato o cliente ali abre a vida dele, coisas íntimas, né? Hoje a gente sente que há vamos dizer assim, uma liberdade maior na relação médico-paciente. A gente ouve dos clientes hoje coisas que antigamente a gente não ouvia. Uma sinceridade maior, coisas assim mais que a pessoa sente que precisa falar para a gente. E a gente ouve, analisa e seguimos o nosso caminho de bate-papo, da consulta, porque é assim, então isso mudou, isso realmente mudou muito. Às vezes eu fico... a gente chega a levar um certo susto, às vezes, em alguns momentos, né? Quando a pessoa chega e fala assim, abre tão rapidamente assim o livro, né? E é bom, mas eu acho que é bom porque é necessário, as pessoas precisam deixar um pouco de lado esse temor, né? Antigamente a gente ouvia os clientes, eu ainda peguei aqui na época que eu cheguei, aqueles acertos, contratos de casamento, coisa isso acabou. Graças a Deus hoje a mulher aceita o homem da forma que ela quer, aceita o homem, aceita a mulher da forma que quer. E eu acho isso muito, muito melhor do que foi. Né? Porque havia, principalmente a mulher naquela época era muito reprimida. Né? Naquela época eu cheguei aqui, havia uma repressão, uma dificuldade maior dela se expor. Né? Falar em ginecologista, Deus me livre, era um verdadeiro Deus da puta. Mas... resistência até né? Que é uma coisa realmente, fisicamente vai atingir uma intimidade, né? E com isso a intimidade se amplia, né? Com certeza.